Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E meu Deus, eu entro em oração hoje, apresentando o Rio de Janeiro diante de Ti, e pedimos, ó Deus, a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre, pedimos a ajuda do Senhor para o Rio de Janeiro. Também oro, Senhor, em favor de cada pessoa que está nesse propósito da vida extraordinária e apresento diante de Ti, Senhor, cada um dos pedidos de oração que foram feitos aqui nessa tabela. Pessoas do Brasil, pessoas das nações, que estão clamando junto conosco agora e estão crendo, ó Deus. Há poder na intercessão, há poder na concordância. E eu apresento diante de Ti todos os pedidos que foram feitos nessas 7 áreas da vida. E nós te pedimos resposta, nós te pedimos milagre, nós te pedimos provisão, te pedimos livramento e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa operar maravilhas no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos firmes nesse propósito da vida extraordinária e se você ainda não baixou essa tabela, você pode baixar gratuitamente lá no meu site. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco. Pega essas 7 áreas que nós estamos aqui apresentando diante de Deus e faça seus pedidos e venha orar conosco aqui às 6 da manhã e às 18 horas. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Eu tenho falado que o inimigo tem tentado muito forte para tirar o homem de Deus, a mulher de Deus da oração. Ele tenta lançar desânimo, ele coloca um cansaço, ele tenta distrair, quebrar o foco, tudo para você não orar, porque ele sabe que quando você ora, as coisas acontecem. Aí você pergunta assim, se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar tanto? É nós que temos que abrir a porta para Deus agir, para Deus trabalhar nas áreas da nossa vida. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem coisas que Deus quer que você entregue nas mãos dele, que você se renda a ele. Deus é um cavaleiro. Ele não vai arrombar as coisas. Ele quer trabalhar na sua vida. Tanto que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Isso significa que Deus quer que certas coisas na nossa vida venhamos estar trabalhando junto com Ele. Somos cooperadores. Estamos para trabalhar com Ele, sua presença na nossa vida. Então é por isso que você tem que orar. É por isso que Jesus orava tanto. É por isso que Jesus orava tanto. Se você quer um bom exemplo de intercessor, olha para Jesus. Ninguém na Bíblia orou tanto quanto Jesus. Ninguém na Bíblia teve uma intensidade tão grande de oração quanto Jesus. Então não deixa o diabo ter tirado a oração. Não deixa o diabo ter tirado a oração, ter tirado o propósito, ter tirado do seu tempo com Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração aqui hoje. E eu sei que essa palavra é uma palavra de cura, porque o Senhor cura. A Bíblia diz no Salmo 147, verso 3, sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Deus não quer apenas curar o físico de alguém. Ele quer curar também o seu emocional. Porque uma pessoa ferida emocionalmente é uma pessoa que está, de alguma forma, doente.
De alguma forma, ela não está bem, ela não está legal. E uma pessoa ferida emocionalmente, ela vai atrair o que é negativo. Ela vai atrair coisas para a vida dela que vão trazer atrapalho, que vão paralisar ela, que vão estagná-la. É por isso que você precisa curar as feridas do coração. Uma pessoa ferida do coração, ela vai ferir outras pessoas. Ela vai ferir o marido, ela vai ferir o filho, ela vai ferir a sogra, ela vai ferir a mãe. Uma pessoa ferida vai ferir outras pessoas. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você ouvir uma pessoa atacando outra, quando você ouvir uma pessoa difamando outra, ela está falando mais dela do que da outra. Porque o seu coração está ferido, sua alma está machucada, há dores dentro dela, há feridas emocionais, há um sofrimento interno dentro dela. Quanta gente tem pedido oração, eu estou fazendo uma força-tarefa até, sabe, que tem um pouco até me desafiado, mas eu comecei a fazer algumas orações até na madrugada, aqui 11 e pouco da noite, porque a quantidade de pessoas que pedem para mim oração para dormir, gente que está com insônia, gente que tem perturbações noturnas, gente que não consegue dormir de ansiedade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Assustador, assustador. O número de pessoas que não têm um sono de qualidade. Que tem aquele, sabe, eles até dormem, mas tem aquele sono de 1 hora. Depois tem que ficar algumas horas acordados para depois voltar a dormir. Quantas pessoas me pedem oração por isso? Eu comecei desde domingo, eu acho, fazer orações antes da meia-noite. Orações curtas, sabe, de 8 minutos, 9 minutos, para essas pessoas que têm me pedido oração para dormir, porque muitas delas não têm conseguido. Então eu entendo que uma alma que está fragmentada, uma alma que está sangrando emocionalmente, ela está sofrendo. Agora, eu quero ajudar você um pouco hoje, certo? E há 3 principais fontes de ferimentos emocionais. O primeiro são nossas próprias escolhas, pecados, erros. Quando tomamos uma decisão errada, isso fere o coração. Sabe, tem coisas que pesam o nosso coração. Decisões erradas. Decisões erradas pesam, principalmente quando você tem um julgamento errado, ou quando você acaba decidindo uma coisa e que mesmo que aquilo seja certo, aquilo traz uma dor, traz uma ferida para o seu coração porque envolve outras pessoas. E você fica com aquilo dentro de você. Sabe, aquela ferida, puxa, eu tive que fazer isso. É que nem uma empresa que está quebrando, sabe? E o patrão tem que demitir as pessoas. E mesmo que ele, sabe, ele diga, não, eu não quero demitir, ele vai ter que demitir. Porque se não tem caixa, não tem como pagar. Então ele pode estar muito apegado emocionalmente àquelas pessoas, sabe? Mas se não tiver caixa, não tem como pagar. Vai pagar como? Só que ele teve que decidir demitir, ele teve que decidir tomar uma decisão. Então as pessoas podem julgá-lo, mas ele tomou a decisão certa. Então nós temos que entender o seguinte, há certas decisões na nossa vida que doem. Há decisões que doem. Tem pais que tomam decisões, sabe, pensando no filho. Tomam decisões pensando no futuro. Tem decisões que não são fáceis. Mesmo que seja a coisa certa a fazer, dói por dentro, machuca. A segunda fonte de ferimento é pecado dos outros. Como assim? Decisões alheias que nos afetam. Então, às vezes a gente fica ferido
Porque a outra pessoa está decidindo errado e aquilo ali, de uma forma indireta, ela acaba ferindo você, ela acaba lhe machucando. Então, tem decisões que os outros decidem que aquilo ali, sabe, é um mal para você. Porque aquilo ali, de alguma forma, vai lhe afetar. Vai lhe afetar a decisão que ela tomou de se afastar, a decisão que ela tomou de fazer uma coisa diferente que você tinha dito para ela. Aquilo ali vai te ferir. Aquilo ali vai trazer uma dor. Então, tem coisas que é fonte de ferimento. E a terceira coisa, você tem que entender que você vive num mundo corrupto. O mundo, em grande parte, é corrupto. Não digo que todo mundo seja corrupto, mas em grande parte, no mundo, tem muita coisa errada. E no mundo tem gente injusta, né? Eu já cruzei por gente injusta, você já cruzou por gente injusta. Gente que você não fez mal nenhum para ela, mas ela pegou no seu pé para atacar você, sabe? Para colocar o dedo na ferida. É uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que não tem amor por você, uma pessoa que não lhe conhece, ou às vezes até lhe conhece. E você pensa, como é que o fulano fez isso contra mim? Como é que ciclana fez isso contra mim? Porque o mundo é mau. O mundo é mau. E nós temos que entender isso, que existe aqui no mundo que a gente vive muita coisa. E isso nos fere ser injustiçados, nos fere, sabe, ser perseguidos, nos fere. Mas nós temos que aprender o caminho da cura. E agora nós vamos falar sobre o caminho da cura. Eu quero lhe dar 4 passos aqui, entendendo que Deus cura, amém? Entendendo que Jesus Cristo cura, que Ele não cura só o físico, mas Ele cura o emocional também, que vão ajudar você, sabe, a se libertar desses sentimentos e dessas feridas ruins. O primeiro passo é você reconhecer suas feridas. Bom, isso me chateou, isso me feriu, isso me dói, isso até hoje, sabe, está aqui dentro de mim. Aquela experiência foi negativa para mim, aquilo que eu ouvi me doeu por dentro, me fez chorar. Nem todo mundo tem aquela capacidade, sabe, de simplesmente desligar o botãozinho, o botãozinho da dor, sabe? Porque tem uns que têm essa capacidade. Me feriu? Tranquilo, vou seguir. Não é todo mundo que consegue desligar o botãozinho e seguir. Sabe, na verdade, grande parte das pessoas fica remoendo a dor. Porque é que nem uma dor de cabeça. Mesmo que você diga que a dor não existe, ela vai estar ali, latejando sua cabeça, trazendo dor, né? É assim que funciona. Então, reconhecer a ferida é o primeiro passo. Segundo passo, identifique os padrões destrutivos. Como assim identificar padrões destrutivos? Quando você está ferido emocionalmente, aquilo tem uma forma, sabe, de aumentar em você. Tem uma forma, por exemplo, quando toca num determinado assunto, ou quando você lembra de uma coisa, ou quando a pessoa cruza na sua frente, ou quando alguém vem e traz aquela história novamente. Então isso tem um padrão. Você sabe que tocou naquele assunto, dói. Tocou naquilo, mexe aqui dentro com você. Por exemplo, você é filho de pais divorciados. Então, você passa grande parte dos seus dias sem pensar nisso. Mas quando você tem que lidar com uma pessoa que vem e conta a experiência que teve, isso lhe remete à dor que você sentiu lá de trás. Então, a gente tem que aprender a identificar os padrões destrutivos. Aquilo que reacende a mágoa, que reacende o ressentimento. E um detalhe, isso só mostra também que você tem que pedir ajuda para Deus para perdoar, pedir ajuda para Deus para continuar. Você vai ter que começar a orar e pedir, Senhor, traga cura no meu coração. Senhor, que essa memória que eu tenho do meu passado, essa memória, ela seja, sabe, totalmente limpa pelo Senhor, que o Senhor me mostre que a tua presença esteve comigo naquele dia.
A terceira coisa é a libertação dessas emoções perigosas. Depois que você identifica os padrões, como eu disse, você vai ter que se libertar. E o perdão é uma maneira de se libertar. Projetos novos é uma maneira de se libertar. Você sabe buscar a presença de Deus para a sua vida, pedindo para Deus trazer cura para dentro de você, é uma maneira de você se libertar. Ou seja, tem muitas maneiras de você se libertar. E uma das maneiras também de você se libertar é você fazer o oposto do que fizeram contra você. Daí a gente entende o porquê que Jesus disse: te baterem numa face, oferece a outra. Por que Jesus disse isso? Porque é uma maneira da gente se curar. Então, por exemplo, né, você teve um pai ruim. Você teve um pai ruim. O que você tem que fazer? Você tem que ser um pai bom. Por quê? Porque isso vai trazer cura para você. Ou seja, você não vai agir no mesmo padrão. Você vai agir num outro padrão. É o que Jesus disse. Se te baterem numa face, não faz o mesmo. Faz diferente. Ou seja, isso traz cura para dentro de nós. E o quarto passo. Eu acho que o quarto passo é o mais difícil. Eu acho que algumas pessoas perderam a fé na humanidade. Eu acho que algumas pessoas foram tão traídas, tão machucadas, que não confiam mais em ninguém. Você não é obrigado a confiar mais em ninguém. Deus não te obriga a isso. Mas você tem que ousar amar novamente. Você tem que ousar amar novamente, sabe, as pessoas que te feriram. E mesmo que você diga assim: puxa, mas isso é impossível, como é que eu vou amar meu inimigo? Como é que eu vou amar quem fez o mal para mim? Bem, Deus tem o poder de nos ensinar a amar aqueles que nos fazem o mal. Eu não estou dizendo, sabe, que você tem que ignorar totalmente a ofensa, porque se alguém lhe ofendeu, você teve que procurar os meios legais para se defender. Isso é uma coisa, mas não significa que você tem que odiar o seu inimigo. Você tem que amá-lo, apesar do que ele fez com você. Então eu acredito muito que nós precisamos amar as pessoas. E não podemos ter, sabe, sempre o pé atrás. Vigiar sim, orar sempre. Agora, deixar de amar as pessoas, jamais. Amém? Deixar de amar, porque quando você deixa de amar, você deixa de agir. Né? Porque uma pessoa que ama, ela age. Então, você precisa amar, porque o amor nos faz agir. O amor nos faz estender a mão. O amor nos faz orar, né? Pelos nossos adversários, por aqueles que fizeram mal contra nós. Se você ousar amar novamente, eu creio que Deus vai lhe ajudar a você viver uma nova fase da sua vida completamente livre daqueles sentimentos ruins e negativos. Amém? Eu quero declarar agora o Salmo 91 e também quero lhe convidar. Domingo nós teremos Santa Ceia. Eu estou preparando essa palavra já faz alguns dias que eu vou liberar na Santa Ceia, nesse domingo. E eu creio que vai ser um grande mover de Deus. Eu convido você a estar junto conosco na Santa Ceia neste domingo. Eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Amém? Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2, o Café com Jesus 1 e agora nós temos o Café com Jesus Kids, exclusivo para crianças, né? Para as crianças aprenderem a palavra de Deus e também para as crianças pintarem, se divertirem. Tem muito desenho para elas pintar aqui. O kit, né, do Devocional Café com Jesus. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você não é meu aluno ainda na Academia aqui no Global, você não sabe o que está perdendo. Né? Segunda tivemos aula, terça tivemos aula na academia. Hoje nós tivemos tempo de mesa, certo? É algo incrível que Deus me deu e que pessoas estão sendo ajudadas lá. Eu gostaria muito que você andasse mais perto de nós. O link da academia está aqui ou diretamente no meu site. Vem novidades aí no próximo mês para a academia aqui no Global. Vem novidade, vem coisa boa aí para nós. Amém?
Muito bem. Enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe essa oração agora com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Deixa eu orar por você. E você que não compartilhou essa oração, a minha pergunta é por quê? Se você está sendo abençoado, você tem que aprender a abençoar. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Você não tem ideia do poder da generosidade na nossa vida. A Bíblia diz: há mais alegria em dar do que em receber. Você está recebendo aqui através da oração. Pega o link e manda para outras pessoas. Manda para outros, manda para amigos, para parentes. Manda até para aqueles que feriram você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. E nós cremos, Jesus, que Tu tens o poder de nos dar a vida extraordinária. Cremos na salvação que existe em Jesus Cristo. Cremos que Ele tem o poder de salvar, de escrever o nosso nome no livro da vida. Por isso invocamos o nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Nossa fé está em Jesus, completamente. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que a cura aconteça. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o Deus que cura, e nós cremos, Jesus. Por isso, nós declaramos saúde total e completa, física e emocional a essa pessoa. E eu te peço, Pai, aquele que tem sofrido, aquele que tem enfrentado dores na alma, aquele que está sangrando por dentro, eu te peço, toque-o com Teu poder e opera um milagre. Traga paz, traga a cura divina, traga o sobrenatural a essa pessoa, e eu quero declarar em nome de Jesus que nada mais vai quebrar o foco dela. E toda pessoa que tem enfrentado oposição espiritual, até para orar conosco aqui, dia a dia, nós oramos agora para que essas oposições caiam por terra. Que toda ação contrária de Satanás, tudo que traz desânimo, tudo que traz distração, tudo que tem se levantado contra a vida dos teus filhos e filhas, Senhor, nós oramos para que isso seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que portas sejam abertas, eu oro para que o favor de Deus seja liberado na vida dessa pessoa. E nós apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração que foram colocados nessa planilha de oração. Senhor, nós profetizamos bênção nessas 7 áreas e apresentamos a Ti cada um dos nossos pedidos que foram feitos em cada uma dessas áreas. E nós oramos e pedimos, Senhor, milagres. Oramos e pedimos respostas de Deus agora. Senhor, derrama da Tua graça e traga respostas. Nós oramos por milagres, oramos por maravilhas, oramos pelo sobrenatural de Deus envolvendo essa pessoa, protegendo ela e livrando ela e toda a sua casa de todo o mal. Senhor, dá vitória.
Senhor, opera milagres e manifesta do teu poder. Tira, Pai, todo fardo pesado que essa pessoa tem carregado. Jesus, tu és o destruidor de jugos, tu és o destruidor de fardos. Que a unção de Deus venha sobre essa pessoa agora e que ela seja livre, que ela seja liberta agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a todos que estão aí, em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Compartilhe essa oração e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a vida, a alegria, a salvação e a transformação dentro dessa casa. Oramos também para que o Senhor venha trazer providência, para que o Senhor venha trazer alívio e para que o Senhor conduza todas as coisas em nossa vida. Aquilo que está pendente, aquilo ainda que temos como responsabilidade, aquilo, meu Deus, que não enxergamos, colocamos tudo diante de Ti e pedimos a Tua bênção, o Teu favor e a Tua proteção. E apresentamos diante de Ti, Senhor, todos os pedidos para a nossa vida, para a nossa casa, ter a Tua resposta, ter, ó Deus, a Tua intervenção. Oramos pela vida extraordinária, a vida que Jesus Cristo tem para nós e cremos em rompimento e avanço, em milagres e no sobrenatural. Por isso te pedimos resposta, Senhor. No nome de Jesus, como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração, todas as pessoas que estão orando conosco do Brasil, das várias nações que estão aqui acompanhando. Pedimos a Tua bênção e pedimos o Teu sobrenatural, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus está trabalhando. Você crê nisso? Existe um trabalhar do Espírito Santo aqui. Existe um agir do Senhor. E muitos de vocês que estão firmes em oração, vocês vão contemplar respostas de Deus no dia a dia de vocês. Coisas que vocês achavam até mesmo que iria demorar para acontecer. Vocês vão ver Deus movimentar essas coisas na vida de vocês. Pega aí essa palavra no nome de Jesus. É por isso que o inimigo luta tanto para você não estar na oração. Então ele causa distrações, ele causa desânimo, ele diz para você que você falhou a oração e que você não vai ter resposta por causa disso. Ele tenta de alguma maneira quebrar o teu foco. Eu tenho orado muito sobre isso, porque tem tantas coisas, gente, que estão tentando, sabe, fazer com que a gente vire para o lado, ou vire para o outro lado e perca os olhos na caminhada, perca os olhos na direção de Deus para a nossa vida. Eu tenho uma palavra para você que tem orado comigo aqui. Não para, não desanima, te fortalece em Deus, fica cada vez mais firme. O diabo não pode, ele não pode derrotar você se você estiver firmado na oração. É por isso que eu creio que é crucial nos mantermos firmes diante dos ventos de desânimo. O desânimo é uma coisa espiritual, certo? Eu não estou falando daquele desânimo que é causado por problemas, sabe, físicos. Não, eu estou falando daquele desânimo espiritual, daquele que vem para te abater. Você está bem, mas ao mesmo tempo está quase que se arrastando. Você sabe do que eu estou falando. Por isso, mantenha-se firme em Deus e a Bíblia diz que o Senhor renovará as tuas forças. Eu quero hoje falar sobre espera. Nós temos que aprender a esperar em Deus. Esperar é a prova da confiança. Escreve isso aqui nos comentários. Esperar é a prova da confiança.
Em Hebreus 11:11, a Bíblia diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Esperar revela a paciência. Sara, junto com Abraão, esperaram a promessa. Quando você espera na promessa de Deus, entenda, não estou falando para você se apoiar na promessa do homem, porque são coisas totalmente diferentes. Estou falando para você esperar em Deus, não na promessa do homem, não que o homem disse para você que vai fazer por você, que vai te ajudar. Até hoje eu estou esperando por algumas pessoas, até hoje. Mas como eu tenho aprendido a esperar em Deus acima das pessoas, Deus tem me sustentado, Deus tem me guardado, Deus tem me livrado. E você tem que entender uma coisa, a paciência é uma semente. Quando você espera em Deus, você está lançando uma semente na sua vida, que é a paciência. E essa sementinha chamada paciência, quando ela vinga na sua vida, porque ela é provada pelo tempo, quando ela vinga, ela dá uma árvore de muitos frutos. E aí vem a sua colheita, aí vem o seu milagre. Então nós temos que aprender a esperar na promessa, a esperar no que Deus falou conosco, do que está escrito na palavra, das profecias que você recebeu, das palavras proféticas que Deus te revelou, até mesmo em sonhos. Essas palavras proféticas você tem que guardar no seu coração e esperar em Deus, esperar com paciência. E essa paciência é uma semente. Outra coisa que eu aprendo sobre esperar em Deus é o que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 4, que diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A longa espera não é tempo perdido, porque aqui nesse texto diz que a paciência, ela tem a sua obra perfeita. Então, você nunca estará perdendo se você ter paciência nas promessas de Deus. Nunca é tempo perdido, porque enquanto você espera em Deus, Deus trabalha nos bastidores da sua vida. Enquanto você espera em Deus, respostas estão chegando. Enquanto você espera em Deus, Deus está preparando novos caminhos para você. Enquanto você espera em Deus, provisões estão chegando. As pessoas pensam que enquanto estão esperando em Deus, nada está acontecendo. Não. Tem muita coisa acontecendo. Tem um movimento tão gigante acontecendo. Tem coisas que Deus está alinhando na sua vida. Tem gente que Deus está trazendo para o teu caminho. Tem muita coisa boa que está vindo, que está chegando. A Bíblia nos diz também em Lamentações, capítulo 3, verso 25 e 26, olha que tremendo essa palavra: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse texto está dizendo que esperar garante resultados favoráveis. Esperar em Deus está fazendo com que o favor dele se incline para você. E eu quero declarar isso para você que está vivendo uma injustiça, para você que mentiram para ganhar alguma coisa, sabe, de outros, mentiram sobre você. Pessoas que o engano está na língua delas. Pessoas que o inimigo usou para bombardear a tua vida. Eu quero dizer para você, espere em Deus, porque o favor do Senhor está se inclinando para a sua vida. No nome de Jesus Cristo. E eu sei, essas minhas palavras não estão sendo jogadas ao vento. Fazem alguns anos que eu tenho estado aqui diante de vocês. E vocês têm testemunhado o que Deus tem feito. Várias orações respondidas, muitos milagres, muitas respostas de Deus. Por isso, nós não podemos deixar a promessa de Deus de lado. Nós devemos crer.
Nós devemos tomar um novo ânimo no Senhor, porque esperar em Deus vai garantir favor. Eu gostaria que você declarasse profeticamente sobre a sua própria vida e escrevesse, inclusive, aí nos comentários, escreva assim: o favor de Deus está se inclinando para mim. Minha paciência está inclinando o favor de Deus para mim. Aleluia! No Salmo 144, verso 1, a Bíblia diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Esperar é tempo de aprendizado. Você tem que entender que as batalhas fazem parte do seu propósito, mas que no meio dessa batalha você está aprendendo, você está crescendo, você está discernindo melhor as coisas, você está tendo uma visão mais apurada de quem é quem, do que está se aproximando de você, das mudanças que são necessárias. Você está se tornando uma pessoa mais madura, porque no meio dessa espera, você está aprendendo a confiar em Deus. Você está aprendendo que nessa espera, nessa paciência que você está desenvolvendo na sua vida, Deus está te ensinando a ser dependente dele. Por isso, sua carne sempre vai reagir à espera. A sua carne, a minha carne, odeia esperar. Ela quer ação, ela busca atividade, ela quer que as coisas aconteçam para ontem. Mas tem processos que não podem ser atrapalhados ou equivocadamente, eu posso dizer, passados sem paciência. Para a mulher ganhar um filho, ela precisa de 9 meses. Uma semente que você planta, ela precisa de um tempo para vingar e para romper. Tudo na vida tem um tempo. A noite, a Bíblia diz, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a noite às vezes é longa. Mas você tem que entender, Deus está trabalhando em seu favor. Por isso, mesmo que a sua carne esteja querendo, desistir de tudo, mesmo que a sua carne esteja dizendo, Deus não está te escutando coisa nenhuma, mesmo que você esteja recebendo afrontas de pessoas, teu Deus não dorme. Aquele que te guarda está vigiando tua vida. Deus está trabalhando. Eu compartilhei hoje na live das 9 horas da manhã que eu enfrentei momentos na minha vida que eu pensei, que não existia nada mais na frente. Momentos na minha vida que eu não esperava por nada. Mas eu sempre esperei por Deus. Ainda que eu não esperasse, que as coisas melhorassem, eu sempre esperei por Deus. Mesmo que eu não tivesse visão para o futuro, Deus foi tão misericordioso, tão paciente comigo, que Ele viu a minha paciência em meio, a não ver nada. Porque quando você está aguardando alguma coisa, aquilo é maravilhoso. Mas e quando você não está aguardando nada? Eu aprendi a esperar em Deus mesmo quando eu não estava enxergando nada pela frente. Eu aprendi a esperar em Deus mesmo que a situação estava contra mim e mesmo que não houvesse, nenhuma programação humana. Porque se você trabalha para alguém, você sabe que no dia 5 ou dia 30, não sei que dia que você recebe, o salário está programado para cair na sua conta, né? Mas e quando não existe programação? Programação de salário, não existe programação de que as coisas melhorem, não existe programação, que Deus tem coisas melhores reservadas para você no seu futuro. Então você pensa assim, o que há amanhã? Mas eu aprendi a esperar em Deus e esperar que o melhor viria dele, sem nenhuma programação humana, sem ninguém dizer que iria me ajudar, sem nada à vista humanamente falando, apenas promessas e promessas e promessas. Eu mantive os meus olhos nas promessas de Deus, mantive meus olhos no que Deus tinha para a minha vida. E sabe o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver que o sobrenatural de Deus começou a agendar coisas no meu presente.
E muitas dessas coisas que o sobrenatural de Deus começou a agendar no meu presente, elas vieram de forma surpresa no natural. Ou seja, era um dia comum, era um dia como qualquer outro, mas eu aprendi uma coisa, que em dias comuns Deus faz coisas extraordinárias. Em dias comuns, Deus pode virar a vida. Em dias comuns, Ele pode intervir. Em dias comuns, Ele pode trazer grandes provisões. Eu já fui surpreendido em domingos, porque a gente sempre pensa que a ação vai acontecer na segunda-feira. E eu já vi a ação acontecendo no domingo. Eu já vi a ação de Deus acontecendo na madrugada. É por isso que eu quero dizer para você, vale a pena esperar. E eu creio que o Espírito Santo aqui essa noite está querendo uma resposta sua. Aí você diz, qual a resposta que o Espírito Santo quer da minha parte? Que você diga que você vai esperar nele. Que você diga que você não vai desistir. Que você diga que você crê na promessa, na profecia, no sonho profético, na palavra de Deus, no que Deus tem dito ao seu espírito, que Deus tem testificado aqui no seu interior. Aleluia! Glória a Deus! Pega essa palavra, como uma palavra de Deus ao teu coração agora, e comece a caminhar por fé. Comece a caminhar pelo Espírito, e você verá a glória de Deus. Amém? Glória a Deus! Se você recebe essa palavra, escreve aí nos comentários, não vou parar. Escreve aí, Senhor, essa é a minha resposta para ti, eu não vou desistir. Isso, libere essa palavra do seu interior e diga, não vou desistir, eu não vou parar. Nada vai me deter. Nada vai quebrar o meu ritmo. Aleluia, aleluia. Já pela fé, eu posso declarar, você verá o favor de Deus se inclinando para você. Aleluia! Glória a Deus, você crê nisso? Então me ajuda a compartilhar agora, para que essa palavra também seja resposta para milhares de outras pessoas. Faça o que você puder por essa oração. Amém? Faça o que você puder por essa oração agora. Compartilhe, mande para alguém, seja bênção na vida de alguém, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero convidar você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Quem esteve hoje na academia, eles podem dizer que foi uma bênção. Amém? E amanhã nós vamos ter a mesa de conselho dentro da academia. Um tempo que eu vou tirar só para responder dúvidas, só para ajudar, só para dar conselho. Sabe? Online, ao vivo, dentro da academia aqui no Global. Por isso quero convidar você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo, ou você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno. Está na hora de você caminhar mais perto do profético. Está na hora de você caminhar mais perto da gente. Eu creio nisso. Você não sabe o que Deus tem reservado para você. Amém? Mas eu creio que Deus pode revelar isso para você. Amém? Eu também quero falar rapidamente dos nossos devocionais. Na verdade, temos 3 devocionais agora, né? Temos até o Café com Jesus Kids, que tem abençoado a vida de muitas e muitas crianças. E esses 2 aqui, os 2 juntos, têm mais de 700 orações, que vai abençoar a tua vida, que você pode dar de presente para alguém também. Você pode adquirir lá no nosso site, www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem. Sempre que você ouviu falando dos meus livros, saiba que toda vez que você adquire um livro ou entra na escola, enfim, você está de alguma maneira nos abençoando. Amém? E também nós iremos servir você. Nós vamos servir você através dos livros, através da escola. Eu tenho estado muito feliz com o que Deus está fazendo dentro da academia aqui no Global. É uma plataforma incrível e ali, sabe, nós temos recebido muito de Deus. Inclusive agora, logo, dentro da academia, nós vamos ter outros módulos, inclusive de convidados que eu trouxe, para eles fazerem módulos inteiros dentro da academia. Então tem muita coisa boa aí surgindo e que vai surgir. Aguarde, porque esse mês de novembro tem novidade aí para quem é nosso aluno na academia aqui no Global.
Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Compartilhe aí, mande para o máximo de pessoas em nome de Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias partá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração, certo? E você que ainda não baixou essa planilha, está gratuita lá no meu site para você baixar. Se não conseguir baixar, pega uma folha em branco mesmo e escreve em cada uma das áreas. Você escreve seus pedidos na área espiritual, na área familiar e assim por diante. Hoje estamos no 9º dia do nosso propósito de 21 dias. Vamos nos manter firmes. Amém? Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua bênção agora em favor de cada pessoa que está orando junto conosco. Pessoas, Pai, de todo o Brasil, das nações da terra, estamos reunidos agora, apresentando a Ti as nossas petições. E pedimos a Ti a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre. Colocamos diante de Ti a nossa casa, colocamos diante de Ti os nossos projetos, nossos filhos, nosso casamento e tudo que estiver ligado a nós. E pedimos, Pai, precisamos do favor do Senhor. Que o favor do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas. Afasta de nós aquilo que é mal, Senhor. Tira do nosso caminho aquilo que for para a perda, aquilo que for para a destruição, aquilo que for para mal, aquilo que for para a vergonha. Tira do nosso caminho, nos dá livramento. Meu Deus, pedimos que a Tua mão de poder repouse sobre as nossas vidas. Coloca a Tua mão de poder, coloca a Tua mão de poder sobre nossas vidas e nos livra do mal, nos livra do laço do inimigo, nos livra daquilo que foi preparado contra nós. E Senhor, eu oro para que o Senhor faça justiça na vida dessa pessoa que tem sido injustiçada. Senhor, faça justiça na vida dessa pessoa que tem sido difamada. Senhor, faça justiça na vida dessa pessoa que pessoas mentem contra ela. Senhor, livra ela do mal e traga proteção a ela e a toda a sua casa. Também te pedimos céus abertos, provisões especiais, te pedimos mais recursos e pedimos também o fortalecimento do Senhor. E como está escrito na Tua palavra, esperei confiantemente no Senhor e Ele me ouviu. Meu Deus, nós cremos e estamos hoje plantando a semente da paciência aqui nessa oração, porque esperamos em Ti, confiamos em Ti. Jesus, Tu és a nossa bandeira. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa casa e nós cremos, ó Deus, na ação do Senhor na nossa vida. Afasta o mal do nosso caminho e nos dê vitória, Senhor. Nos livra do laço do mal, nos livra do laço do passarinheiro. Nós pedimos a Tua intervenção e pedimos o Teu cuidado. No nome de Jesus Cristo, nos dê vitória, Senhor. Nos dê graça, derrama favor sobre nossas vidas, no nome de Jesus. E eu oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Que haja cura total e completa. No nome daquele que cura, Jesus Cristo. Eu libero uma palavra de saúde, de restauração. Que o milagre de Deus toque na tua vida, que a maravilha do Senhor, a maravilha, o poder de maravilhas do Senhor, toque na tua vida agora em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Que Deus te proteja, que Deus te guarde e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e
e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, eu quero fazer um pedido especial para Ti hoje, nessa oração. Que toda pessoa que está passando por um momento delicado na vida, que ela receba toda a força, todo favor e graça para vencer esse momento de dificuldade. Toda pessoa, Pai, que entrou aqui nessa oração, ou que vai entrar, ou que vai chegar a essa oração através de um compartilhamento, eu quero pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, ajude-a, Pai, e sustente-a, para que ela consiga passar por esse momento de dificuldade. É isso que o Senhor colocou no meu coração nessa oração. A Tua palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Meu Deus, a nossa confiança está em Ti. Não tememos por pior que seja a luta, por mais delicada e dolorida que seja a situação, nós cremos na intervenção do céu. Pedimos um milagre, pedimos a mão do Senhor trabalhando em nosso favor. E apresentamos diante de Ti, Pai, os nossos pedidos de oração da vida extraordinária e profetizamos, libera vida sobre cada pedido de oração, sobre os meus pedidos e sobre os pedidos de todas as pessoas que estão nesse propósito junto conosco, do aquele que está orando junto conosco, do aquele que está clamando agora. Senhor, libera do Teu favor. Libera do Teu favor. A Tua palavra diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Nós cremos, ó Deus, nas respostas divinas e Te pedimos, libera do Teu poder, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito. Estamos felizes, estamos firmes em oração, em jejum, crendo que estamos rompendo. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, mas eu fiquei muito feliz ontem. Eu estava saindo do culto da igreja e um casal me parou e falou para mim sobre um problema que eles enfrentaram e que Deus, através das orações, os ajudou a vencer aquela situação e os manteve de pé diante do caos, diante das lutas. Eu fiquei imaginando depois quantas pessoas, através das orações, têm sido abençoadas, têm sido socorridas. É por isso que eu tenho a missão de estar aqui como intercessor diante de você, mas você tem uma missão também. E a missão é de compartilhar as orações com o maior número possível de pessoas que você puder. Porque alguém próximo de você precisa dessa palavra, precisa dessa oração. Então compartilhe. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Tenho certeza, Deus está fazendo algo aqui. Deus está trabalhando em algo. Deus está trabalhando em algo. Então fique firme no propósito de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero liberar essa palavra que o Senhor me deu. Essa palavra é uma palavra profética. Deus não será ignorado, jamais. Tem uma palavra que tem vindo no meu coração nesses últimos dias, muito forte. É sobre temer uma direção divina. Temer uma direção divina. A Bíblia nos diz em Jonas, capítulo 1, verso 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas recebeu uma instrução clara. Era simples ir a Nínive e transmitir a palavra do Senhor. Mas Jonas fugiu para Tarsis, pegou um navio e foi para outro lado. Quantas pessoas estão hoje vivendo consequências de uma desobediência? Porque nós aceitamos as bênçãos de Deus, mas não queremos aceitar a sua repreensão.
E as pessoas pensam que Deus vai deixar assim, que a sua palavra seja ignorada, que a sua direção seja ignorada. E não é assim que funciona. Jonas teve que aguentar 3 dias e 3 noites miseráveis na barriga de um peixe, até que ele retomasse os sentidos e aceitasse o propósito de Deus na vida dele. Eu quero que você entenda uma coisa: quanto mais Deus confia a uma pessoa, mais Deus vai responsabilizar ela pela decisão e pela direção que Deus dará a ela. As direções que Deus dá a alguém são muito fortes e nós devemos temer quando Deus nos dá uma direção. E se eu ignorar a direção de Deus, eu entro no terreno, na zona da desobediência e vou ter que passar pela universidade do grande peixe. Nunca julgue incorretamente Deus. Nunca pense que Ele irá ignorar pequenos atos aonde você o desafia. A disciplina virá. A reação de Deus virá. Então, não viva a sua vida pensando que Deus não vai depois pedir algo para você. Sabe por quê? Porque, por experiência própria, eu tenho entendido da parte de Deus que eu não posso ignorar uma direção e eu não posso ceder à pressão das pessoas quando Deus me dirige a algo. Eu tenho que obedecer a Deus, sabe, na plenitude que Deus me pediu. Por isso, poucos entendem a verdade que eu vou falar agora. A desobediência de uma pessoa pode criar um julgamento coletivo. Porque quando Jonas estava lá dentro do navio, não só ele passou por apuros, mas todos que estavam com ele, a tripulação, o próprio capitão, todos quase que morreram, porque alguém que estava lutando contra Deus, alguém que estava em desobediência, estava dentro daquele navio. Que Deus tenha misericórdia. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito: Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Não o meu querer, mas o teu querer. E sabe, nós costumamos encarar algumas coisas, insistir em algumas coisas que não deveríamos. Porque quando você insiste em algo que não é de Deus, você perde a paz, você perde a alegria e você perde o ânimo. Eu, como são muitas pessoas que estão na minha volta, são pessoas que eu ensino, pessoas que eu amo, pessoas que caminham com a gente. Sabe, essas pessoas, muitas vezes, não todas, mas algumas delas, muitas vezes quer que a gente faça a vontade delas. E às vezes, por pressão, você acaba até fazendo a vontade das pessoas. Mas sabe, Deus falou comigo várias e várias vezes a respeito de, sabe, se eu sair de uma direção, eu preciso voltar imediatamente para aquela direção, porque Deus sabe o que Ele tem preparado e reservado para mim e para minha casa. Quando você tira pessoas erradas da sua vida, pessoas que estão em desobediência, você abre espaço para as pessoas certas entrarem, e essas pessoas erradas que estavam trazendo coisas erradas para a sua vida, as coisas erradas param de acontecer. Lembre-se de uma coisa: as ondas da desobediência de ontem irão atingir as costas de hoje por algum tempo. Então, o que você plantou lá atrás de desobediência, você pode levar uma bolada nas costas. Porque a dor, ela não é punitiva para o mal. A dor, ela é corretiva. Você tem que compreender isso. O salmista, no Salmo 119, verso 71, disse: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Ele disse: foi-me bom ter sido afligido. Às vezes Deus permite com que você patine numa área da sua vida,
só para você entender que você não pode caminhar em desobediência. Só para você entender que você não pode ir contra Deus. Você já entregou a sua vida a Jesus. Aí alguns dizem, não, Deus não é esse tipo de Deus aí que corrige. Claro que é, porque Ele ama. O pai que não ama não corrige seus filhos. Mas Deus nos corrige sim. Então, só vitória? Só bênção? Não. Correção, disciplina, alinhamento, ajuste de pontos. É coisas que o Espírito Santo falará ao teu coração se você estiver crescendo nele. Por isso, existem 5 recompensas para a dor. Primeiro, a dor nos força a buscar. A dor nos faz trilhar o caminho da descoberta. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sendo afligido? E Deus vai mostrar para você quando você orar. A dor também vai forçar você a apoiar-se no braço de Deus em lugar do homem. Porque o homem falha. Se eu tivesse dependido de algumas pessoas para pagar a televisão, eu estava roubado. Mas Deus sempre levanta pessoas certas. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Pessoas que lembram. Pessoas que ouvem a Deus. Sabe, teve pessoas que chegaram para mim e disseram assim, eu vou pagar esse programa. Nunca pagaram o programa inteiro. Mas eu tenho confiado em Deus. E Deus tem levantado muitas pessoas, sabe? Para lembrar, para ouvir, para obedecer. Porque a dor, ela vai ensinar você a confiar em Deus. Terceiro, a dor o força a aprender. Onde você errou. Aonde você saiu de uma direção que não deveria ter saído. O Senhor tem falado comigo isso. Não saia da direção. Não saia do que eu falei. Não tenta antecipar uma coisa que eu não disse que é para antecipar. E depois é incrível. Mas quando você ouve a Deus, quando você aprende a ouvir a Deus, tem coisas que você não vai perceber na hora, mas lá na frente você vai dizer, puxa, Deus falou comigo. A dor o força a pedir a presença de Deus, a cura. E a dor força você a ouvir por direções de Deus que você deixou pelo caminho, a ouvir o que Ele está dizendo agora. Dessas sessões de dor que nós passamos, depois vem a cura, depois vem o milagre. E essa tem que ser a nossa fé. Por isso, lembre-se, se você se rebelar contra o propósito de Deus na sua vida, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Por isso, mantenha-se na direção de Deus. Não saia nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha o seu foco no que Deus disse, porque dessa sessão de dor vai vir a cura. A Bíblia diz que o Senhor fere para curar. Ele nos corrige. Deus é corretivo. Mantenha-se no propósito, na direção. Não ignore a Deus. Não ignore a direção de Deus. E você verá que Deus tem planos de paz. Tem planos para te abençoar. E nunca te abandonará. A presença de Deus, ela sempre estará nos alinhando ao propósito dele. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você, e eu quero agora declarar o Salmo 91. Aí você me pergunta assim, e se eu errei, o que eu faço? Você pede perdão a Deus e volta correndo para a direção que Deus te deu. Volta o mais rápido que você puder, alinha tudo aí, organiza tudo e vai obedecer a Deus, porque Ele tem um propósito maior para a sua vida. Tem momentos da nossa vida que a gente só tem que se arrepender, chorar aos pés do Senhor e olhar para cima e dizer, Deus, me perdoa porque eu saí de uma direção, mas eu quero voltar, tem misericórdia de mim.
Você pode ser o que você for, pastor, profeta, homem de negócio, mulher de casa ou mulher executiva, seja lá o que for que você seja na vida. Se errou, volta. Simples assim. Simples assim. É melhor você deixar algumas coisas pela metade que você estava construindo do que Deus depois derrubar esse seu castelo de areia. Porque aquilo que verdadeiramente é de Deus, quando você está na direção de Deus, Deus mantém a sua vida. Quando você está fora da direção, você tem que lutar, sabe, como um guerreiro e às vezes não consegue. Deixa essa palavra no teu coração. Amém? Se você ainda não baixou essa planilha, que nós estamos apresentando nossos pedidos de oração, é gratuito para você baixar no meu site, certo? Você coloca, são 7 áreas que nós estamos orando e você coloca seus pedidos de oração em cada uma dessas planilhas e apresenta a Deus. Não conseguiu baixar? Pega um papel em branco e faz a sua própria planilha e vamos apresentar a Deus. Estamos em oração e jejum e se você tiver fé, você verá milagres. Amém? Se você tiver fé, você verá milagres. Eu também quero falar rapidamente dos meus livros. Esses 2 aqui juntos dão mais de 700 orações que vão fortalecer a sua vida, que vão lhe ajudar. Eu creio que Deus vai falar muito com você através desses devocionais. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem. E eu quero também dar um anúncio que a nossa academia aqui no Global está fervendo, gente. Está uma benção. Quem assistiu hoje, quem esteve conosco ao vivo, na verdade, porque eu estou fazendo a academia ao vivo. Daí termina a academia, aí nós temos um tempo de perguntas e respostas e tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Tem muita gente que está tirando dúvida, tem muita gente que está crescendo junto com a gente e eu quero que também você cresça. Amém? Por isso eu quero convidar você a se tornar aluno da academia aqui no Global. Vai hoje mesmo no meu site e se torna aluno e não perca nenhuma das aulas que nós estamos dando de treinamento profético. Se você tem esse chamado, você deve estar com a gente. Vai hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno na Academia Quinto. Eu vou declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo estamos numa só fé aqui, crendo que o Senhor é Deus poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sim, Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Ti e a nossa família e apresentamos a Ti, Senhor, a nossa planilha de oração da vida extraordinária. Estamos aqui como intercessores, estamos aqui posicionados, crendo no que está escrito no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Jesus Cristo,
apresentamos a Ti nossos pedidos, colocamos em Tuas mãos e pedimos resposta do Senhor. Aquele que está doente, nós oramos pela cura total e completa dele, declarando saúde. Saúde às células, saúde aos órgãos, saúde à coluna, saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Aquele pai que está perdido na vida, que precisa de uma direção, fala com ele, Espírito Santo. Traga a resposta, mostra o caminho a ele e livra ele de todo mal. Oramos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor conduza todas as coisas com a tua paz, conduza todas as coisas com a tua graça. Nós queremos ser como Davi, que consultava a Deus constantemente. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz: as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Por isso, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor Jesus Cristo. Liberta, Senhor, essa pessoa de toda amarra espiritual, todo vício, tudo aquilo que ela está colocando diante de Deus, um pecado que ela não consegue se libertar. Senhor, intervém na vida dela, muda a história dela, muda o que ela está vivendo, no nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque nessa vida. Que o poder de Deus toque nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder e libera do teu favor. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, e colocamos tudo diante de ti. E eu profetizo em nome de Jesus milagres de Deus tocando a tua vida. E aonde houve um desvio de rota, que agora, através do teu arrependimento, você que sabe qual que é a direção de Deus para a sua vida, volte à direção de Deus, volte ao caminho de Deus e Ele endireitará as tuas veredas no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Amém e amém. Amém. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã, 6 da manhã, eu espero todos vocês ao vivo. Não deixe o diabo te atrapalhar. Não deixe o diabo te tirar da oração. Fique firme, você vai vencer essa guerra. Em nome de Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários: estou firme no meu Deus. Estou firme em Jesus Cristo. Ele é a rocha da minha salvação. Que Deus te abençoe e até mais.